Então, boa noite a todos, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso encontro hoje de formadores. Hoje nós vamos discutir um pouquinho do perfil do estudante da EJA. Nós temos um perfil do estudante bem diversificado ali, porque nós atendemos várias faixas etárias ali. Então, nós temos o aluno de 16 anos e temos aquele aluno lá de 60 e pouco, 70, vai variando a idade dos nossos alunos. Então, depende ali. Tem turmas com alunos até com mais de 70 ali. Então, é comum. Nós temos esse perfil bem variado ali nas turmas do EJA. Pessoal que está chegando, sintam-se bem-vindos, acolhidos. Estamos iniciando aqui o nosso encontro do perfil do estudante da EJA. Nós vamos debater ali a importância de identificarmos esse perfil do estudante da EJA, de sabermos atender a toda essa variedade que temos ali em questão de idade, que é um perfil bem diversificado. A nossa agenda de hoje, ela conta aqui com um acolhimento de 5 minutos, um início de conversa de 10 minutos, alguns conceitos importantes de 15 minutos, um em ação de 20 minutos, uma reflexão ali de 10 minutos, uma troca de experiências e um saber mais que nós temos sempre no final ali dos materiais, links com informações bem importantes sobre o que nós tratamos ali no encontro. Então, aqui é o nosso acolhimento. Então, sejam bem-vindos ao nosso grupo aqui de estudos voltado para a EJA. Nós temos ali oportunidades educacionais adequadas às características, interesses, condições de vida e de trabalho dos estudantes. Então, o nosso grupo aqui da EJA, ele é um grupo bem acolhedor em questão das características diversificadas que nós temos dos nossos alunos. Nós precisamos ali sempre um olhar diferenciado, atento, sensível à realidade dos estudantes. Porque muitas vezes aquele estudante, ele chega cansado do trabalho, ele está pensando em desistir dos estudos devido às dificuldades. Então, nós temos que sempre estar atentos ali e sempre estar acolhendo. O nosso acolhimento na EJA é um acolhimento diário. Nós não temos aquele acolhimento inicial ali, de início de ano. Nosso acolhimento é diário, ele é realizado todos os dias. Sempre fazemos essa busca ali por eles, perguntamos ali o que aflige, o que está acontecendo, que não puderam vir. Sempre nós fazemos esse acolhimento, que é o fato do importar-se, né, com os alunos. Importar é trazer para dentro, não, então nós buscamos sempre trazê-los para dentro de nós, com carinho, recebê-los bem. Aqui nós temos um vídeo de uma reflexão do Cortella, que eu vou pôr aqui para vocês. Boa noite, Luiz, seja bem-vindo. Compartilhar aqui a guia do vídeo. Lembrando que sempre temos os links dos vídeos nos materiais ali. Uma pergunta para você pensar durante a semana. Não é para você responder. Faço eu aqui uma pergunta para você pensar durante a semana. Não é para você responder. Só para você pensar. Na tua atividade, dentro da empresa, você está fazendo o melhor ou o possível? Não responda. Pensa. Não estou falando o melhor do mundo. Estou falando o teu melhor. Não é o melhor do mundo. É o teu melhor. Está fazendo o melhor ou o possível? Qual é o grande risco quando a gente se conforma
com o possível, em vez de eu fazer o meu melhor. Mas, Cortella, tá difícil, não oferece as condições. Cautela, circula muito na internet uma fala minha em que eu digo, você tem que fazer o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Na família, no afeto, na empresa, no negócio, eu tenho que fazer o meu melhor nas condições que eu tenho, enquanto eu não tenho condições melhores para fazer melhor ainda. Por isso, nessa semana da carreira, está fazendo o melhor ou o possível? Cautela, se você tiver só, e eu também, me acomodando dentro do possível, eu faço o que eu posso. Resvala-se com velocidade para a mediocridade. E nessa hora, de novo, o especial Barão de Itararé. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. E uma coisa que eu quero desta vida levar é a capacidade minha e tua, sem dúvida, de não me acomodar em relação àquilo que me acalma, que até me sossega, que é ficar no possível, mas que pode me tornar, e é você também, medíocre naquilo que preciso fazer. Eu insisto, eu não estou dizendo que você é medíocre, estou dizendo que você e eu podemos ficar medíocres. Quando? Quando a gente deixa de procurar o melhor na condição que a gente tem e fica se habituando com o possível. E quando a gente se habitua com o possível, a única coisa que a gente faz é sair por aí resmungando. O que eu posso fazer? Isso não dá certo. A vida é assim. O impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião. E como também diziam os latinos, a sorte segue a coragem. Por isso, qual é a tua obra? Qual é o teu legado? É aquele em que você e eu somos capazes de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, ou aquele que diz, a vida é assim, deixa a vida me levar, vida leva eu. Por isso, agora, eu queria agradecer, acima de qualquer coisa, a capacidade que tiveram e têm de prestar atenção em alguém que não trabalha. Obrigado. Esta reflexão ali que ele fala sobre nós fazermos o nosso melhor ali enquanto professores na sala de aula é muito importante, visto que nossos alunos aqui da EJA, eles precisam do nosso melhor. E se eles chegarem e verem um professor muitas vezes desmotivado, às vezes tornando a aula ali contínua, no mesmo segmento, às vezes ele se desmotiva. Nós temos muito, nosso maior problema na EJA é a infrequência, a evasão escolar. Então, esse é um dos maiores problemas ali. Tranquilo, Elisângela, pode ficar tranquilinha ali. A internet está instável, sempre que der o probleminha, você entra de novo ali conosco, se mantém aqui conosco. Essa reflexão que ele traz ali do melhor, será que nós, como professores, estamos fazendo o nosso melhor ou estamos fazendo o possível? É algo que faz nós pensarmos ali nossa atuação como docente, se estamos acessando de uma maneira formativa o conteúdo com eles, se nós estamos ali os cativando, né? Que nós, como professores, professoras, educadores em geral, que são, aqui nós temos também diretores, pedagogos, técnicos, somos todos construtores ali do processo educacional. Então, quando nós trazemos esse aluno, buscamos a atenção dele, fazemos ele se sentir ali importante, parte do processo, ele vai ser um aluno que se tornará assíduo e sempre vai querer estar ali conosco em sala. Então, aqui nós temos o nosso início de conversa. O pessoal chegou ali, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Eu gostaria aqui de falar como todos nós temos um sonho, né? Muitas vezes nós tínhamos um sonho quando éramos crianças diferente do sonho que realizamos hoje, muitas vezes mudamos esse sonho.
Mas vamos conhecer aqui um pouquinho do nosso estudante, dos sonhos deles. Para conhecer ele, muitas vezes nós temos que conhecer a nós mesmos, não é? Então, trazer esse, essa, essa perspectiva ali do sonho, trazer para eles também em sala de aula, para eles olharem a si próprios. Muitas vezes nós temos professores que já passaram pela EJA. Eu tenho aqui no meu colégio professores que foram alunos da EJA. Esse é um ótimo exemplo para trazer para eles ali, que muitas vezes tem uma certa apreensão quanto aos sonhos deles, né? Então, peço aqui que vocês abram aqui suas câmeras e falem um pouquinho de uma maneira rápida um sonho, um plano que vocês pretendem realizar agora no momento. Boa noite, Nelly, seja bem-vinda. Vamos, pessoal, conversar um pouco, afinal, nosso papo aqui é uma troca ali de conhecimentos. Vamos falar ali um pouquinho dos planos, dos sonhos, uma apresentação aqui das nossas metas. Quem que gostaria aqui de comentar? Pode comentar, Leandro. Boa noite, estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Então, aqui no Verde, a gente sempre procura fazer essa frase dele, é bem famosa, acho que até usaram numa formação, a gente tenta fazer o melhor com as condições que tem, né? Que assim, por exemplo, assim, geralmente, que nem no caso, assim, a gente trabalha em várias escolas, né? Um sonho meu é um dia chegar e trabalhar numa escola só, não 3, 4 ou 5, né? Mas eu acho que vai ser um sonho meio que não vai ser realizado, porque geralmente você acaba trabalhando em 3, 4 escolas. Esse ano eu só estou em 3, mas geralmente é difícil você ficar em 2. Então, o sonho é trabalhar numa escola só, né? A oferta do PD de novo, né? Para a gente poder fazer a prova, que vai servir a prova de novo, né? E a gente trabalha com o que tem, né? Uma vez, numa entrevista no colégio particular, ele perguntou como é que você trabalha. Eu falo, a gente faz o melhor com as condições que tem, depende do que você tem para ofertar aí, né? Porque cada escola oferta uma coisa, né? Exatamente. Daí, sabendo o que o sujeito tem ali, o que a escola tem, você vai vendo como que você vai fazer o seu melhor. Porque é meio impossível você chegar assim, num lugar, daí o cara te pergunta, daí como é que você vai fazer aqui? Como é que você vai? Fala, mas depende. Cada lugar é um lugar. O que tem para ofertar aqui também, né? O Isso que vocês aí. têm para ofertar, né? E as escolas, e dentro de uma própria cidade assim, as escolas, até as estaduais, pode ser uma vizinha, pode ser uma cruzar a rua, uma tá aqui, outra do outro lado da rua. Elas são totalmente diferentes, a organização é diferente, o material ali que tem é diferente, né? O método é diferente. Hã? O Oi? método deles é diferente de uma O escola para método é outra. diferente, os materiais são diferentes, né? Daí a gente vai trabalhando com o que tem até que as condições melhorem, né? E geralmente, assim, no estado, geralmente demora um pouco demais para melhorar, né, algumas coisas, né? Nem se você tiver um laboratório, que nem eu sou da parte de química. Eu acho que é o Luiz também, é de química também. Sim, Daí o laboratório, você sabe, daí você fica naquela espera para ele melhorar, mas tem vezes que vai anos, né? Mas exato. vai anos para melhorar alguma coisa ali. E daí, quando você está assim em várias escolas, você consegue levar uma coisa de uma escola para outra, conversa com a direção e leva, né? Porque na outra não tem, aqui tem, você consegue ir levando para fazer. Mas a Vai gente. fazendo os empréstimos. Oi? Vai fazendo os empréstimos daí. Fazer uns empréstimos, né? Daí nunca ninguém falou que não podia levar, né? Daí, que nem, por exemplo, tô com uma manta de aquecimento aqui para levar para outra escola, que da outra escola queimou, você entendeu? Daí eu vou ter que levar para fazer uma prática amanhã, né? Mas a gente vai trabalhando. Eu sempre gosto dessa frase do Cortella que ele fala, né? A gente faz o melhor com as condições que tem, até que elas melhorem, né? Com a condição que tem ali, a gente vai fazendo. Exatamente. Mas o meu sonho imediato é um dia ficar numa escola só, porque não é fácil ficar em 3, 4 escolas. Você ficar rodando daqui para lá, né? Mas eu acredito que não vai ser um sonho tão fácil, pelo ritmo que está indo aí. Então, eu acho que eu vou aposentar trabalhando 4, 5 escolas. Porque quando fica em uma só é mais fácil pro professor, né? Quem trabalha mais em uma sabe como é que é difícil, né?
É que química é uma grade horária menor também, né? Daí já é mais difícil você ter várias turmas num colégio só para poder concentrar. Agora tem prática experimental, né, nas integral também, que ajuda, né? Mas mesmo Sim, assim, tem que ter muita turma para fechar dois padrão, né? Aí não exatamente. tem que ter muita coisa, né? Eu só Já sei as só outras matérias até é mais fácil, português, matemática, que tem matemática, né? 5 aulas em cada turma ali do E tem, fundamental. e tem matemática, matemática um, matemática 2, acho que matemática 3, né? É, Então daí tem matemática, que é a matemática normal, aí 1, a 2 e a 3. Aí é bastante aula para quem é de matemática, né? é, Português também, eu acho que daí tem produção de texto, né? tem Mas redação, tem. eu ficava, com um tempo atrás, eu ficava pensando, o pessoal, tinha uma professora que ela pegava ensino religioso, que é uma aula. Nossa, Daí ela tinha, para fechar o padrão, ela tinha 30 turmas. Eu falava, meu Deus do céu, porque é uma aula por turma. e Ela daí preencher 30 livros. era tudo manual na época que ela dava aula, daí preencher 30 livros, ainda não tinha obrigação do aluno fazer, não tinha nem Sim. nota, agora eu acho que ele tem, né? Ele tem Eu acho que nota agora. ainda, o ensino religioso, acho que ainda não. Eu acho que tem sim, eu acho que tem nota ensino religioso sim, eu acho que começou a ter. Mas na época Começou? eu acho que sim, mas na época eu acho que não tinha, né? É, Professor até de onde eu arte, sabia não tinha também. agora professor de arte também, só acho que só tem uma aula no médio, né? É, daí tem algumas turmas, acho que tem até duas, mas não sei se não é no fundamental também. Oi, prof. É, Ensino não? religioso não tem nota, não. Não tem não? Não. Ah, tá. Então, mas é assim, eu acho assim, ficar numa escola só ajuda bastante. Isso é um dos meus sonhos, É, ficar numa só. Porque mais do que uma é muito difícil. Você roda demais, você cansa demais, né? Daí é um dos meus sonhos aí. E a gente vai fazendo o nosso melhor dentro das condições que são dadas, até que essas condições melhorem, né? Que nem o Portela falou. exatamente. Mas muitas vezes demora para melhorar, hein? De É, vez em mas quando. daí vamos dando o nosso melhor ali nas condições que temos. Mas obrigado, professor, pela sua contribuição. Mais alguém gostaria de contribuir aqui no nosso momento, falando um pouquinho das suas metas, planos, assim como nós vamos abordar o plano dos alunos ali, as metas deles, também é importante refletirmos um pouquinho das nossas. Oi, Luiz. Oi, boa noite. Boa noite. Eu acho o seguinte, sabe, que o meu sonho ele é impossível de ser realizado, né? Porque eu vejo assim que com a implantação desse novo ensino médio, os nossos alunos eles se afastaram mais ainda, por exemplo, de uma Universidade Federal do Paraná, da UEL, da UEM, né? Eles ficaram mais afastados, né? Então ficou mais difícil para eles. Enquanto que, então, o que, que eu gostaria? Assim, é impossível de realizar isso, né? Que o nosso aluno do ensino médio estadual pudesse concorrer frente a frente com o aluno da escola pública, da escola particular, né? Isso não vai acontecer nunca, claro, né? Mas porque numa sala de aula, pode ser em qualquer lugar, nós temos bons alunos. A gente sempre foca mais aquele aluno ruim, tal aluno é isso. Mas não, temos alunos bons, né, que poderiam render muito mais. Então, eu acho que com esse novo ensino médio que apareceu aí, na minha opinião, coitados, né? Não sei, sinceramente. Porque o que vai acontecer? Alguns entram nesses cursos menos concorridos, né? Mas eles sempre serão alunos com defasagem. Ele pode terminar o curso superior, né? Mas pela luta dele, mas ele vai ser um sempre com defasagem. Muitos deles vão falar, nós fomos, né? Então ele não tem aquela, sabe, aquele padrão que ele precisava. Ele vai ter defasagem, né? Então, mas isso eu acho que nunca vai acontecer, né? Era isso. É um desabafo, né? Porque os nossos alunos, eles tentam, eles dão o seu melhor, mas muitas vezes o melhor às vezes não é ainda o necessário para acessar ali a carreira desejada, dependendo ali dos cursos, como você citou, dos cursos mais concorridos. Então vai depender muito ali do desempenho que eles têm, e mudou também o novo ali, ensino médio.
Então, são várias mudanças este ano, né? Muitas, às vezes, não são as desejáveis, mas vamos tentar fazer o nosso melhor para contribuir para o sonho deles, né? Sim, com certeza. Uhum. A Kátia citou que o áudio não está bom. Pessoal, tem mais alguém com problema ali no áudio? Eu escuto a sua voz bem baixinho, mesmo estando alto. A ideia do primeiro encontro é assim, fica bem baixinho. Não sei se é isso que a professora está falando. Pode ser. Vou dar uma aumentada aqui. Vou dar uma aumentada aqui na voz, então, no volume. Tá bom, então, pessoal. Então, vamos seguindo. Falamos um pouquinho dos sonhos, dos planos, das ações que gostaríamos de realizar. Então, vamos pensar aqui como que os estudantes, o que que os estudantes esperam da escolarização. Até essa fala aqui, ela entra até um pouquinho da questão que o Luiz levantou, que eles esperam ali uma boa colocação em cursos, até em faculdades. Então, o que será que os nossos estudantes da EJA, que muitas vezes têm tantas dificuldades, como até analfabetismo, nós temos o desenvolvimento precário também da leitura, nós temos alguns alunos até que são questões, até alunos ágrafos, que se comunicam ali mais por imagens, leem mais imagens. Então, nós temos várias dificuldades que se apresentam na EJA, como eles são alunos que retornaram muitas vezes de um período longo sem essa atenção devida à alfabetização, à leitura. Muitas vezes esses alunos, eles não têm essa leitura, eles não têm um letramento indicado, eles apresentam muitas dificuldades. Então, como que o que esses estudantes que nós temos hoje, o que eles esperam da escolarização? O que vocês acham que eles esperam da escolarização? Pode falar, Leandro. Então, esse ano eu não estou no EJA, mas nesse novo ensino médio não foi colocado aquelas disciplinas de mentoria, projeto de vida para o EJA, foi ou não? Foi. Foi colocado? Né? Sim. Porque essas perguntas, geralmente, quem leciona isso aí tem essas perguntinhas, né? Tanto na mentoria como no projeto de vida, né? O que eles esperam, tal. Daí eles acabam fazendo essas práticas aí, né? Daí, então, que nem na parte da mentoria, a mentoria quer que ele comece a trilhar o projeto de vida dele, né? Daí tem várias temáticas e várias atividades que tentam fazer isso. Daí, se tiver isso aí no EJA, se tiver alguém que tiver com essa disciplina, acho que fica mais fácil saber o que o aluno está esperando, né? Acho que a maioria lá no regular, porque eu tive que pegar uma turma de mentoria, né? Para poder fechar o padrão. Mas a maioria ali, não sei no EJA, mas a maioria, alguns deles ali querem só terminar o ensino médio. Daí depois não tem ideia do que quer fazer, mas ali no EJA o pessoal mais adulto eu acho que tem outra perspectiva, né? Mas eu não sei falar porque eu não estou no EJA agora, né? Mas a molecada ali que está na idade certa, a maioria só quer terminar, alguns falam, só quer terminar para não vir mais na escola. Falei, você vai fazer o que depois da vida? Vai ficar na casa do pai e da mãe até 60 anos lá e o pai tratando você? Você tem que fazer alguma coisa, né? Você tem que se virar, né, meu filho? Hoje o pai e a mãe cuidam de você, no futuro você que cuida do seu pai e da sua mãe, né? Você tem que Exatamente. caçar alguma coisa da sua vida, né? Mas lá a molecada no regular, a maioria só quer terminar. Daí no EJA eu não sei, porque esse ano eu não tô com eles, né? Mas o que eles esperam. Oi, Marilúcia. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, e vocês? Tudo bem. Então, olha, como na minha turma da EJA eu tenho várias faixas etárias, né? Desde mais jovens até 60 anos,
né? Então, assim, os mais jovens, como a professora acabou de falar, porque querem só terminar a escola, não querem mais saber de nada, são os que mais faltam na aula, e com a idade mais avançada, então, uns porque eles já trabalham em algumas empresas aqui da região, né, não necessariamente na cidade, mas também nas cidades vizinhas, e se levar o certificado de ensino médio, o salário aumenta e aumenta bem para eles, eles mudam de cargo, e aí tem uma porcentagem boa, de 20%, 30% de aumento no salário, então é vantagem para eles terminarem o ensino médio. Então, eles fazem esforço, trabalham, às vezes. Eu tenho uma aluna que ela é até jovem perto dos outros lá, né? Mas veja o horário de trabalho dela, é 4 da manhã, ela começa a trabalhar, né? Até fechar às 8 horas no dia seguinte, depois ela vem, e eu perguntei para ela, você consegue dormir um pouquinho? Ela, não, né, porque eu tenho 3 crianças. Então, ela chega em casa, vai dar atenção para as crianças e vem para o colégio e olha, e falta, dificilmente ela falta, tá? E daí chega, dorme, então, das 11 que ela chega em casa até 3 e pouco, levanta e todo dia nessa... Então, é para tentar melhorar um pouco o salário que eles veem. Então, tem noites que eu tenho que pedir para ela ir lá fora, dar uma lavada no rosto, dar uma caminhada e voltar para a sala, porque senão ela cochila na sala de aula. Então, tem todas essas coisas que você tem que ter um olhar diferente para esse povo da EJA. Assim como eu tenho uma senhora de 60 anos, que o objetivo dela, depois que ela terminar, né, ela se forma agora na metade do ano, eu tenho vários tipos também, uns que se formam, outros que vão continuar, porque pegaram vários, não sei como é que a gente fala, né, que é curso diferente, que é do novo ensino médio, da antiga grade e tal, né, não sei a palavra certa para essas coisas, mas então, e ela quer fazer cursos, assim, de formação para ser cuidadora de idoso, ela se acha jovem com 60 anos, entendeu? Eu quero cuidar de idoso, ela fala para mim. Ela tem um gás, uma energia que não sei de onde que vem tanta energia. E assim outros, né? Uma outra que já fez vestibular na metade do ano na Unicentro, que aqui tem cursos aqui na cidade, né? Aí ela tem um polo da Unicentro aqui. Ela fez para pedagogia, só que ela precisa do certificado do ensino médio para poder ingressar. Então, o curso vai começar no início do ano que vem, e ela já passou no vestibular. Mas que bom! Então, a gente tem várias e várias coisas, e aí você vai dando aquilo que cada um precisa, né? Então, às vezes, que nem ontem de noite, eu repeti a aula de anteontem de noite, porque uns faltaram na segunda, daí vieram outros ontem, então você tem que ter isso, você repete a aula, você retoma conteúdo, você volta para trás, vai para frente, dá atividade diversificada, você tem que ser polivalente para poder dar conta do negócio, mas é assim que tem que ser, porque é o que eles precisam, não é o que a gente quer ensinar. Exatamente. Então, os nossos alunos ali, eles têm essa questão eles são alunos trabalhadores, né? Alunos que lutam para uma colocação melhor ali no mercado de trabalho. Então, alunos que vêm em busca desse diploma para melhorar a questão ali. E tem o seu Pedro também, meu aluno, né? Ele não faltou nenhuma vez no ano. Ele chegou a ganhar o certificado. Na semana passada teve o Dia da Família na escola, que dos alunos que não tem nenhuma falta ganharam o tal do certificado, né? Na minha opinião, teria que ser por desempenho e não por frequência, mas não é a gente que manda, tudo bem, né? E ele ganhou, pense a alegria dele quando chamaram ele lá em cima, terceiro módulo da EJA, seu Pedro subiu lá em cima para ganhar certificado. E agora, aproveitando o feriado, ele foi ver uma irmã dele lá no Mato Grosso que tem câncer. Ele aproveitou o feriado e vai faltar, então, essa semana que vem ele já volta. Ele não saiu sem me pedir umas atividades para ele fazer durante a viagem para garantir a presença e a nota dele. Calcule, deve ter uns 45 anos o seu Pedro, e assim, ele dá satisfação, pede se pode ir. Esse é determinado. É determinado. E ele é cortador de grama, ele tem uma empresazinha de paisagismo, de jardinagem, e ele quer fazer curso na área para melhorar a profissão dele depois. Mas essa é uma característica dos nossos alunos, a determinação, porque eles vêm em busca de uma melhor colocação no mercado de trabalho, e eles vêm mesmo, eles vêm atrás dos seus sonhos, como nós comentamos. O que eles esperam da escolarização? Muitas vezes é um retorno no mercado de trabalho financeiro,
às vezes é um reconhecimento da própria família com a escolarização. Então, depende ali, o aluno tem o seu motivo para estar frequentando. Os nossos Isso. alunos ali da EJA até os mais idosos vêm pelo reconhecimento da família, e muitas vezes tem essa característica ali de determinação, como você citou, Marilúcia, ali do teu aluno, que ele não perde a aula, e essa é uma característica que nós só temos a cultivar, não é? Sim, no ano passado, quando a gente teve aquela formação lá, não sei se foi no final do ano, o que a gente teve, que tinha que falar cada curso, né, e falar, cada pedagoga tentava apresentar o curso que tal, né, aí a pedagoga da EJA pediu para eu dar um depoimento, e eu falei assim, olha, a única coisa que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, eu me encontrei na EJA porque pela primeira vez na vida eu estou ensinando quem quer aprender. Isso Se eu aí. tiver EJA para sempre, é isso que eu quero fazer na vida. E olha que eu já tenho 30 e poucos anos de magistério, não é assim, claro que eu trabalho com Fundamental 1 também no município, né, mas ensino médio, eu falei assim, é outra coisa você querer ensinar, né, você chegar e querer ensinar para quem quer aprender, você chegar lá, não precisar ficar chamando atenção, você trabalhar, né? Quando eles fazem pergunta com sentido, que deixam você explicar, que pede para participar, é outro nível, é outra vida. Eu falei assim, porque eu nunca tinha pego EJA, só ano passado e esse ano, né? Então, para mim, E foi uma agora realização. não sai mais da EJA, não é? Se continuar tendo EJA, eu falei ontem de noite para o pedagogo, porque a turma fecha agora na metade do ano e elas já estão com campanha para matrículas novas. Eu falei assim, vamos trabalhar, gente, porque tem que ter biologia, esse negócio aqui não pode ficar sem biologia, não. Exatamente. Eu sempre digo que o professor da EJA ele não quer saber de voltar mais para o regular, por causa que a EJA são os alunos que querem aprender mesmo. Exatamente. Então, aqueles que vêm do trabalho, aqueles que estão buscando um reconhecimento, que estão indo atrás dos seus objetivos que lhes foram negados na época correta, não é? E muitas vezes eles têm que abandonar a escola para ir trabalhar, que é o caso dos nossos senhores ali que nós temos em sala de aula. Também temos o caso dos jovens, que já são um caso específico ali. Muitas vezes os nossos jovenzinhos ali, eles vêm de problemas ali em sala de aula, de repetições, de séries, anos. Mas o nosso perfil principal é o perfil do trabalhador. E é esse que nós temos que cultivar ali, lutar por eles. É isso aí. Aqui nós temos alguns conceitos importantes. Qual que é o papel do professor? É dar significado às aulas. Então, às vezes, nós trazemos aquele conceito que é difícil para o educando estar compreendendo. Então, nós temos que fazer algumas mudanças e estar dando significado àquele conteúdo, aquele conceito, para que o aluno ele possa estar aplicando no dia a dia. Isso que seria o significado das aulas, para que eles vejam algo refletido ali naquele aprendizado. Vejam uma significação ali daqueles conteúdos, não é? Aqui nós temos também outros conceitos importantes, que é a representatividade na vida deles, um reconhecimento, deixando de lado ali as dificuldades que eles têm, eles buscam as experiências e nós temos que dar valor a essas experiências que eles carregam, esses conhecimentos empíricos ali que eles carregam, para que eles consigam conquistar o espaço que muitas vezes lhes foi negado na época correta ali. Então, aqui, quando os alunos optam pela modalidade da EJA, nós temos que sempre manter ali a mente aberta. Como assim a mente aberta? Nós temos que ter uma metodologia diferenciada para que o aluno consiga ali, no caso, ver
possibilidades de aplicação daquele conteúdo no cotidiano dele, e que ele consiga enxergar de fato ali a importância da presença dele na escola, da capacidade que ele tem de transformar ali a sua própria realidade, de ser o autor da sua própria realidade ali. Então, também aqui ele relata, segundo o Ireland, ele relata que a experiência complexa da vida seja o ponto de partida para o processo de aprendizagem. Então, ele quer trazer o quê? Ele quer trazer um conhecimento já prévio do aluno e que nós demos valor a esse conhecimento para que esse conhecimento seja a base da onde nós vamos partir. Então, às vezes, no início ali, é importante nós estarmos explanando com eles ali o que é o que eles trazem de conhecimento do dia a dia, do que eles têm ali da escola, que bagagem eles trazem consigo em questões ali de experiências escolares mesmo. Então, nós temos que fazer o papel ali como uma ferramenta reconstrutora educacional e social, para saber ali dar valor a esse conhecimento que o aluno tem e desvendar histórias e experiências que eles trazem consigo. Muitas vezes nós deixamos aquele início de ano para uma roda de conversa, para conhecer melhor o aluno, e às vezes, né, de início tem esse bloqueio de contato com os colegas ali. Então, o que acontece? Eles vão se abrindo no decorrer do ano letivo. Então, muitas vezes, o aluno ali, ele tem uma dificuldade de se abrir e ele vai se abrindo no decorrer do ano letivo, contando as experiências, e nós vamos adaptando os materiais ali para eles, buscando ressignificar esses conteúdos que eles já têm de aprendizado. Então, fazendo uma abordagem ali ampla com eles, não só o nosso conteúdo, mas o que eles trazem de conhecimento num todo. Segundo Negreiros, ali essa abordagem ela é muito importante, é uma abordagem singular na IEJA. Nós também trazemos ali a importância da prática pedagógica significativa, que ela é planejada a partir da importância da valorização de questões culturais, pode ser potencializada na abertura dos diálogos, que são as rodas de conversa. Então, é importante nós destacarmos aqui que o público da EJA ele possui experiências e realidades heterogêneas. Então, é um pré-requisito para lançarmos mãos de novas estratégias ali. Estratégias a fim de formularmos o nosso conhecimento de uma maneira mais apta para ele compreender, estratégias que peguem o embasamento muitas vezes mais comum daquele conceito, daquele conhecimento. Podemos também puxar os estudos de caso ali nessas questões, os estudos de caso com problemas até relacionados a questões ali da cidade mesmo. O professor pode propor ali um estudo de caso para rever ali algum problema, algum conceito que esteja sendo trabalhado, visando ali o cotidiano do nosso aluno. Aqui nós temos o nosso em ação. Eu quero fazer a chamadinha aqui para ver antes quem que está presente, para montarmos os nossos links ali dos grupos.
Deixa eu achar aqui os links. Tranquilo, Éder. Ali tá chovendo. Tente manter-se conectado aqui conosco. Deixa eu abrir aqui a chamada para vocês. Éder está aqui conosco, não é? Elaine está ali conosco? Sim, estou. Ok. Elaine está. Elisângela? Deixa eu ver aqui. Está. Yolanda? Sim, professora, eu estou sem câmera, meu note não está abrindo a câmera hoje. Tá bom, Yolanda. Pode ficar tranquilo. Deu problema aqui. Itamar Obrigada. não está conosco. Ivalda? Presente. Kátia? Presente. Leandro? Presente. Luciana? Presente. Luiz? Eu aqui. Márcia Regina Maliski? Não. Márcia Launa? Está ali conosco. Milene? Milene não está aqui conosco. Noeli? Presente. Norbena? Norbena não está aqui conosco. Selma? Presente. Simone? Presente. Tereza? Presente. Marilúcia? Presente. Cíntia? Presente. E Roseli? Presente, prof. Vamos pegar aqui os links. Já vão pensando ali, pessoal, também no... Ali tem um documentinho ali para vocês irem preenchendo também. Eu já vou postar o link aqui para vocês.
Professora? Tem aqui o link. Oi? Ah, agora eu já vi. Não, é que caiu minha internet aqui, acho que eu perdi o momento dos grupos. Agora eu já vi que você colocou ali. Já me localizei. Aqui. Eu vou colocar o link dos documentos também para vocês. Do grupo também, para vocês irem preenchendo. Daí, esse link que eu estou colocando agora é do documento, tá bom? Para ser preenchido. Deixa eu colocar aqui do grupo. São 3 grupos. Pode até haver algumas anotações ali, vocês vão fazendo complementações ali no documento. Prof, e o meu nome não está nos grupos. Qual grupo que você me colocou? Ah, que você é a nossa nova aluna, né, Rosali? É. Sim. Já vou pôr ali novamente o nome dos grupos, o seu ali no grupozinho. Tá. Deixa eu pôr aqui de novo. Ficou no grupo 1, Roseli. Vou pôr aqui de novo os grupos. Deixa eu voltar ao slide aqui anterior. Com os temas também, né? Que cada grupo vai tratar de um tema próprio ali, que nem o grupo 1, ele vai tratar ali da importância dos sonhos, das expectativas dos estudantes para o sucesso do trabalho escolar. O grupo 2 vai tratar como que você, professor, pedagogo ou diretor, pode conhecer melhor os anseios de suas turmas. E o grupo 3 ali, ele vai trabalhar em cima de como que sua atuação profissional pode contribuir para que o ambiente escolar atenda às expectativas dos estudantes. Então, vamos dar 15 minutos para vocês refletirem ali. Oi, Luiz. Nós vamos escrever naquele documento? Sim. Então, não é só discussão. Sim, daí vocês vão discutir e vão escrever um pouquinho ali. Até tem alguns apontamentos ali já prévios para vocês irem contribuindo. Tudo bem. Então, vocês vão eleger uma pessoa ali do grupo para redigir e uma pessoa para socializar ali depois conosco. Quem precisar sair da Meet principal para ir para a Submeet, pode sair. 15 minutinhos aqui para vocês discutirem. Retornamos 19h15, então. Professora, manda de novo, fazendo favor, o link do grupo 2, porque eu saí antes de entrar e acabei perdendo a mensagem. O link da Meet, né? Isso, do grupo 2? Sim, sim. Deixa eu selecionar aqui. Foi lá, já. Foi lá. Obrigada. De nada.
Eu tô aqui. Aqui. O grupo 1 já retornou conosco. Vamos aguardar os demais para que possamos discutir. Olá, Norbena. Grupo 2 também retornou ali conosco. Oi, Liri, tudo bem? Tudo bem. Consegui entrar agora, estava sem luz, meu Deus do céu, essas chuvas. Essas chuvas estão causando, não é? Mas faz parte. Já participa aqui conosco na nossa discussão ali de hoje. Sim, sim, sim. Estamos aguardando o grupo 3 ali retornar. Eles estão em reunião discutindo sobre a atuação profissional, o que pode contribuir para que o ambiente escolar atenda às expectativas dos estudantes. Estamos aguardando o grupo 3 retornar ali da discussão. O grupo 1 e 2 já está aqui conosco. Guardar ali o 3. O grupo 1 ficou com a importância dos sonhos, as expectativas dos estudantes para o sucesso do trabalho escolar. O grupo 2 tem o tema de como você, professor, pedagogo ou diretor, pode conhecer melhor os anseios de suas turmas. E o grupo 3, como a atuação profissional pode contribuir para que o ambiente escolar atenda às expectativas dos estudantes. Vou dar um pulinho lá no grupo 3 para ver se eles já estão retornando.
Está faltando no grupo 3 aqui. Então, olá, pessoal. Olá, pessoal. Oi. Sim, acrescentar. Daí nós estamos aguardando vocês para discutirem algumas sugestões lá conosco já no grupo principal. Sim, estamos lhes aguardando lá. O pessoal do grupo 3 já está retornando. Estavam empolgados na discussão. Muito bom isso. Daí tem bastante a contribuir aqui conosco no grupo principal. Dá um debate bem riquíssimo ali em questões de estratégias, de atitudes. Sim, a Norbena deu sua contribuição ali, que é através do acolhimento, do diálogo, da participação em sala, do feedback construtivo para os professores, das atividades práticas, que sejam significativas para o EJA. É essa a ideia, sempre construtivo, sempre formativo, vindo a contribuir para a ação nossa na EJA. Pessoal do grupo 1 gostaria de iniciar sua abordagem ali sobre a importância dos sonhos dos estudantes para o sucesso? Sim. Posso falar? Yolanda, Elisângela, Éder. A gente estava lá no grupo, a Yolanda, eu, o Éder e a Elisângela, né? Sim. Pode falar, Leandro. Pode falar, Leandro. Sim. Daí ali na perguntinha, né, qual a importância dos sonhos e expectativas do estudante para o sucesso do trabalho escolar. Daí já tinha umas anotações, né? Daí as anotações, como a gente falou assim, ela já praticamente falou tudo, a gente só colocou um pedacinho ali no final, né? Tava falando assim, a importância está no fato de que ela pode ser o ponto de partida para que a aprendizagem seja significativa. Os sonhos são combustíveis para muitos retornarem à sala de aula quando validamos os sonhos deles e eles se empenham no estudo, né?
A gente colocou assim, o aluno, a partir de um sonho profissional pessoal se empenha para realizá-lo e reconhece o papel da educação. E a gente comentou ali também, que tem, por exemplo, assim, aquele aluno que não está talvez com 16 anos e está lá no EJA, que dá trabalho na escola, talvez daqui uns 15, 20 anos ele vai sair, vai apanhar da vida e talvez ele volta muito mais empenhado, mas porque ele apanhou da vida. Talvez muitas vezes tem um senhorzinho ali, nossa, o cara não falta, o cara não vem, faz tudo, mas talvez esse senhorzinho, esse Joãozinho, há 15 anos atrás era esse aluno aí que hoje dá trabalho lá, né? Que vai, né, quer ficar fumando dentro da escola, quer dando trabalho, né? Não estou generalizando que são todos, né? Mas tem vezes quando o cara dá uma apanhada da vida, ele tem uns incentivos para valorizar um pouco, né? Por isso que ele vai prestar mais atenção. Porque nem todos os casos são casos que não pôde estudar, porque a escola era lá longe, parou para trabalhar na roça, né? Nem todos os casos são assim. Alguns casos são os que não valorizaram lá na época dele, ficaram brincando, depois apanharam da vida, daí tá lá com 45, 50 anos, ele precisa do ensino médio concluído ali para aumentar o salário e não consegue. Daí ele volta já com outra perspectiva, mais maduro, né? E viu o tempo que ele perdeu. Daí eu não sei se todos concordam com essa visão, mas eu tenho quase certeza que tem um pessoal que está ali que apanhou bastante por não ter feito o que deveria fazer na idade certa. E eu tenho quase certeza que muito aluno que está dando trabalho aí no EJA agora, talvez vai parar, daqui a uns 15 anos volta. Quem não tiver aposentado ainda vai pegar o Joãozinho lá e falar, mas o Joãozinho era diferente há 15 anos atrás, né? Hoje ele está dedicado, né? E apanhar um pouco da vida ajuda bastante. Sim, são casos e casos, né? Então, às vezes a vida é a nossa escola, não é nosso professor. E muitas vezes ele não é tão bom não, quanto em sala de aula, né? Às vezes mais rigoroso. Aí, se o pessoal quiser complementar alguma coisa do grupo, mas foi... Mas a ideia principal é essa mesmo, né? O grupo 2, quem que é o nosso... Então, eu vou falar aqui. Então, a nossa questão era como você, professor, pedagogo ou diretor, pode conhecer melhor os anseios da sua turma. Já tinha uma resposta assim, então, o acolhimento do aluno de EJA é muito importante para que este estudante sinta que pertence à escola. Essa sensação de pertencimento é que faz, muitas vezes, com que esse estudante permaneça estudando. E é recorrente o fato dos estudantes mais idosos sentirem que podem falar sobre a sua trajetória escolar, que não deixa de estar intimamente ligada à sua trajetória de vida. Para conhecer melhor esse estudante e saber quais são os seus anseios, listamos. Primeira coisa aqui, a apresentação. Então, o aluno poderá falar de si, quem ele é, de onde ele veio, o que espera da escola, o que a escola representa na sua vida. A linha do tempo, de forma linear e cronológica, o estudante vai registrar a sua trajetória escolar, né? Esse trabalho faz com que o aluno reflita sobre si próprio enquanto estudante. Autorretrato, onde o aluno terá a oportunidade de falar de como ele se vê enquanto pessoa. Com algumas perguntas dirigidas, o aluno poderá falar aspectos de sua personalidade. Então, até aqui era a resposta que tinha para a nossa questão, e daqui adiante foi o que nosso grupo colocou, né, e discutiu. Então, estabelecer relações entre o conteúdo ensinado e a realidade do aluno. É uma coisa que eu sempre faço, né? Eu sempre tento ligar aquele conhecimento com alguma coisa que vai fazer sentido para a vida dele. Porque de nada adianta eu ficar colocando um conteúdo que vai ser mais abstrato, ainda que eles tenham mais dificuldade de entender, do que você ficar relacionando, puxando para alguma coisa que vá fazer sentido, né? Propor desafios e questionamentos. Então, por exemplo, é uma coisa que eu faço, que eu escrevi aqui. Às vezes, a mesma atividade que vai fazer, mas em vez de fazer com uma pesquisa no livro, levar eles lá para usar os computadores da escola. Quando sobra, né, os computadores da escola para a gente, porque primeiro é todas aquelas plataformas de língua inglesa, língua portuguesa, para o regular, que para a gente quase não sobra. Mas quando a gente leva eles, a beleza é assim, que eles não sabem nem o que é o botão de ligar, onde que vai para fazer.
um ponto, uma vírgula, eles não sabem nada disso. Então, você fica ensinando, além do conteúdo, a mexer no computador. Então, para eles é uma coisa totalmente nova e que incentiva, que eles se sentem realizados. Nas vezes que eu consegui fazer isso, eu achei que valeu muito a pena. Eles gostaram muito dessa ida lá para o laboratório e poder participar. Apostar no uso das ferramentas tecnológicas, então, eu acabei de falar. Escutar e apoiar os alunos. Então, deixar eles falar, eles dar a opinião sobre o conteúdo, de como que eles estão se sentindo. Então, sempre dar uma brecha na aula, eu acho que vai fazer com que ele se sinta acolhido. E todo mundo que se sente acolhido volta, né? Então, esse que eu acho que é o ponto-chave. Portanto, cabe ao professor coerência, atuar, então, em sintonia com o projeto político-pedagógico da escola, compreendendo seu papel e cumprindo suas metas. Integralidade, compreender o estudante de forma integral, buscando identificar suas necessidades. Reconhecimento, conhecer a realidade do aluno, da sua família, da comunidade em que a escola e esses estudantes estão inseridos. Empatia, acolher as diferenças, reconhecendo que cada estudante é único, aprende de uma forma diferente e vive em um contexto próprio. Sonhos, conhecer os interesses, anseios ou projeto de vida de seus alunos e apoiá-los a alcançar os seus objetivos. Então, era isso, mais ou menos, que a gente discutiu. Se alguém do nosso grupo quiser participar de mais alguma coisa, falar de mais alguma coisa, ou alguém do grupo grande quiser falar também. Mas é essa a ideia mesmo, essa ideia de um aprendizado diário, um aprendizado contínuo. Às vezes nós não ensinamos coisas que são da nossa matéria, mas ensinamos até um pouquinho ali da informática básica, quando vamos no laboratório. Então, nós fazemos esse ensino sempre, né? E essa é o foco, né? O acolhimento que você citou. Isso, eu falei meio rápido, porque a minha bateria está acabando, deu uma animal para chegar no final. Mas olha, a coisa mais legal que eu achei, que nem tinha um mais jovem lá na turma, ele ficava me ajudando a ensinar para os outros aquilo que eles não sabiam, né? De como acessar a internet, como que fazia. Bom, os jovens, eles sempre vão dando uma mãozinha ali. E daí o mais velho clicava lá e dizia assim, prof, sumiu tudo aqui, agora o que eu faço? Corria lá, não sei mais aonde que eu vou. É porque ele digitava o que ele precisava, né? Com os dedinhos lá, uma coisinha de cada vez, mas depois sumia tudo. Mas E o grupo... Eu não sabia certinho de voltar para trás. Então, essas coisinhas básicas que eles não têm noção, porque eles só têm o celular. E é essa riqueza, ensinarmos os detalhes para eles. Às vezes estamos ensinando fora da matéria, mas todo aprendizado é rico e contínuo. É isso aí, então, muito obrigada. É verdade. E o grupo 3, aqui, o que chegou à conclusão ali? Quem que foi o relator do grupo 3? Quem que vai falar? Pessoal do grupo 3 ali, quem que ficou de relator? São tímido? Eu vou chamar pelos nomes, então. Estava a Simone, Noelia, Selma, Luciana, a Márcia. Na verdade, nós estávamos meio perdidos. Mas não tem mas nós colocamos, a Simone digitou, a gente trocou as ideias. Simone, você quer ler? Sim, tia, pode ficar à vontade. Então tá bom. Professora, eu não estava em nenhum grupo, e como na outra vez eu participei do grupo 3, com a Simone, com a Selma, e daí eu reconheci elas, eu achei que era o mesmo grupo da vez anterior. Aí eu acabei entrando lá com elas. Sim. Tá? Nosso tema foi: com sua atuação profissional, pode contribuir para que o ambiente escolar atenda à atuação profissional.
Aí já tinha algumas sugestões aqui, eu vou ler e depois eu vou falar sobre o que a gente acrescentou. Sempre procurar fazer o melhor. Uma aula melhor a partir do conhecimento do que o aluno já possui, conhecimento de mundo dele, né? Que nem sempre é ali um conhecimento didático, o acolhimento que o aluno espera da escola, uma interação pessoal para ouvir o aluno, possibilitar fazer um ambiente escolar mais presente na vida dele, utilizar metodologias ativas, como a sala de aula invertida, rotação, estação e outras no geral, com conhecimento prévio também, materiais manipuláveis em sala de aula, mídias em gerais, e também fazer um trabalho a partir da profissão e da condição de vida dos nossos alunos. Aí nós entramos, além de algumas coisas que a gente comentou já ter, o que a gente destacou foi que o aluno do EJA ele vem para a escola com uma experiência de vida, né, possuindo interesses e objetivos a serem alcançados. Alguns que é só concluir, outros que é o conhecimento mesmo, alguns vão porque estão depressivos e querem uma companhia, algo para poder fazer parte, então tem vários tipos de interesse, né? Percepções diferentes de mundo e ainda outras perspectivas sobre a própria educação. E o que a gente destacou, a ausência do professor na sala de aula, às vezes, acaba trazendo prejuízo para a aprendizagem significativa do aluno e também acaba desmotivando sua jornada escolar e contribuindo com a evasão dos mesmos. Que daí uma das nossas colegas colocou, né? Eles, às vezes, passam por vários desafios para poder estar na escola presente e o professor, às vezes, tinha lá 3 aulas naquela turma e ele não vai. Esse aluno fica desamparado lá na escola. Não, problema daí. Nós, como professores da EJA, temos que estar presentes ali. Se não estivermos, temos que ter um representante, mas os alunos da EJA deixam as suas residências, as suas famílias, para estarem conosco ali. Naquele tempo, naquele dia frio, naquele dia chuvoso. Às vezes cansado, como a gente falou, alguns dependem do transporte e não vai ter como voltar para casa, né? Aproveitar aquele momento livre, que de repente ele poderia estar descansando, se alimentando, ou com a família. Gera um abandono escolar, gera evasão. Bela reflexão ali de vocês. Oi, Luiz. Só complementando o que a Cíntia falou, né? Eu acho que o professor tem que ter postura. Postura de professor. E o professor, ele tem que fazer com que o aluno ache sua aula importante. Se você não conseguir mostrar para o aluno que a sua aula é importante, você é um fracassado, né? Então, você não vai conseguir trabalhar com ele. Ele não vai prestar atenção na sua aula, né? Então, nós temos que encontrar meios, né, para fazer com que ele ache que a minha aula seja importante, né? E postura também com vestimenta, né? De repente, a gente tinha um colega que trabalhava com a gente na escola e ele tinha uma oficina de moto, né? Então, do jeito que ele saía da oficina, ele ia dar aula. Então, não dá, né? Não tem como fazer isso, né? Então, gente, eu acho que é postura, né? Em tudo, é postura. O professor, ele é uma pessoa diferente, né? Ele é diferente, não pode, né, ir de qualquer maneira. Então, isso eu acho que vale muito. O aluno percebe, né? É tudo isso do professor. O aluno percebe a importância que o professor dá para aquele momento da aula, né? Sim, realmente, né? Perfeita colocação ali. Oi, Leandro. Não, só nessa parte do Luiz aí que ele está falando, que nem a questão seguinte, muitas escolas já colocam obrigatório o uso do jaleco, né? Isso. Para evitar algumas situações, que nem, por exemplo, eu trabalhava numa escola, não era nem minha turma, mas daí a professora intérprete pegava e comentava com os moleques surdos, ficava falando, tinha uma professora que ia sem sutiã, você entendeu? Daí é um negócio meio... A molecada ficava falando, sabe? Os outros, normal, não, mas eles falavam lá quietinho, mas daí
Eles ficavam conversando assim, não, o professor tá sem sutiã, mas eu acho meio... Oi. É complicado isso aí, né? É verdade. Daí, por isso tem muita escola que institui o jaleco, obrigado com o jaleco, né? Até o professor de educação física tem que ir com o jaleco, né? E daí, para evitar algumas situações que acontecem na escola. Constrangedoras. Né? Ou o cara usa aquela calça caída e mostrando a marca da cueca, mostrando o rego, né? Daí a questão... Na verdade, isso daí, essa postura que ele fala, é respeitar o local de trabalho. Sim, isso aí. Muitas vezes, assim, eu penso assim, isso aí, eu não sei se é moda ou querer se aparecer, porque, por exemplo, você não vai na praia ficar deitado com um terno, você entendeu? Eu acho que você quer se aparecer. Da mesma forma que você não vai de biquíni numa igreja. Daí cada lugar exige um comportamento e uma roupa, né? Daí isso aí que o Luiz está falando é mais ou menos nessa vibe aí, nessa questão, né? Você tem que saber que você está na escola e você tem que agir como profissional que você é, né? Mas em relação dos alunos, a gente tenta, que nem a gente fala, hoje fala muito de cativar o aluno, né? Mas não é uma tarefa fácil. Por quê? Porque o que te cativa não me cativas, né? Daí porque as pessoas são diversas. E tem aluno que eu falo para você, ali você tem que fazer um doutorado para saber o que chama a atenção do sujeito. Por mais que você tenta fazer ali, o cara não vai prestar atenção em você, porque talvez o interesse dele é só estar naquele lugar ali para fazer alguma coisa ilícita, talvez, né? Negociar alguma coisa no escuro, né? Mas daí é complicado, né? Mas isso aí que o Luiz falou é verdade. O cara tem que respeitar o local de trabalho dele, né? Você não tem que vir pôr uma calça achando que você tá lá na rua e mostrando a sua marca de cueca, né? O cara andando assim, né? Daí, por isso que algumas escolas, muitas vezes, tem professor que acha ruim. Fala, você é obrigado jaleco a partir de agora. Ah, mas por que eu tenho que vir de jaleco? Falo, mas se fosse uma fábrica, fosse qualquer outro lugar, você usa o uniforme da empresa, né? Daí evita algumas situações aí, né? Que nem a calça caindo, a professora sem sutiã. Daí complica, né? Luiz? Então... Luiz? Então, nessa complementando o Leandro, né? Quando você marca uma consulta, né? Você vai no médico, pede um cara lá todo de shortão, chinelão, você vai botar fé nele? Você não vai botar fé nele, né? Pode ser o melhor médico que for, né? Mas você já entra meio desconfiado com aquilo. Então, eu acho que a postura né? Eu acho que a postura é de grande importância. Exatamente. Até teve contribuições ali, a Norbena comentou que concorda ali com a questão da postura, a Marilúcia também acha importante. Então, é importante nós darmos o exemplo ali e sabermos que estamos em um local de trabalho, não é? E devemos estar adequados para isso. Que vocês já preencheram, Ô, Liliane, só o último comentário. Só que daí, assim, esse tipo de professor, assim, eu acho que são minoria, não é maioria, sabe? A professor que anda com a calça caindo, professor que vai sem sutiã, é 1 em cada 10 escolas, eu acho, né? Não é em todos, né? São minoria, né? Mas eu acho que tem que respeitar o local de trabalho. Exatamente, respeitarmos o local de trabalho. Essa é a frase certa. Que nós temos uma reflexão sobre como que os estudantes são acolhidos na instituição de ensino, quais são as expectativas em relação ao trabalho pedagógico. Nós acabamos de comentar isso nas questões anteriores ali. Pensar os sujeitos além da condição escolar com os sonhos deles, nós debatemos. Aqui, alguém gostaria de comentar? O que nós podemos compreender como experiência complexa de vida dos nossos estudantes? E como que é o papel de ferramenta reconstrutora, educacional e social da EJA? Alguém gostaria de comentar um pouquinho essas questões?
Então, na minha opinião, na letra A, essa experiência complexa de vida, como a gente já até falou alguma coisa hoje, que cada um vem com a sua experiência de vida, né? Aquele que precisa trabalhar, começando de madrugada, que nem a minha Tainá, um outro professor que ele só faz, vem para a aula, falta um monte também, um outro aluno, porque ele é pedreiro, daí ele tem que sair para as cidades vizinhas para conseguir trabalho, nem sempre chega a tempo das aulas para poder frequentar as aulas, ele tem interesse, mas não consegue, né? Então, essa experiência de vida de cada um, às vezes, e esse pedreiro ainda ele confessou na aula, como o professor tinha falado antes, que no tempo de escolarização dele, ele poderia ter aproveitado e não aproveitou a oportunidade. E agora ele está voltando para buscar aquilo que ele perdeu, mas agora ele não está conseguindo. Agora que ele gostaria, que ele tenha maturidade, que ele poderia estar aproveitando, ele não consegue por conta do trabalho. Então, essa experiência complexa de vida, né, que ele sente todo o peso da responsabilidade agora, né? Exatamente. Pessoal, coloquei ali no chat também o formulário da avaliação da nossa reunião. Quem puder vai preenchendo. Nossa turma é a turma I. Mais alguém gostaria de comentar a questão ali do papel também da ferramenta reconstrutora educacional social da EJA, das histórias e por que muitas vezes as histórias, as experiências dos estudantes precisam ser desvendadas. Muitas vezes nós conseguimos descobrir um pouquinho mais sobre ele, ali desvendando essas histórias, e qual que é a atenção que nós devemos voltar para ele. Às vezes ele tem uma dificuldade em um quesito, nós devemos estar voltando a atenção ali para aquele quesito. Agora aqui nós temos um tempinho para pensar em possíveis sugestões de atividades a serem realizadas baseada em nossa reunião de hoje, atividades para nós pormos lá no plano de ação. Seja para diretor, seja para professor, para pedagogo, para técnico. Quais são as sugestões que nós podemos voltar, que nós trabalhamos hoje, para serem aplicadas no plano? O grupo 2 deu várias sugestões, né? Para conhecer esse aluno aí, né? Do grupo 2. O grupo 2 citou ali várias sugestões, várias técnicas voltadas para a aplicação ali, para resgatar esse aluno, para termos esse aluno. Para saber o que é esse aluno, o que ele pensa, né? O que ele quer, né? Às vezes a roda de conversa traz essas questões, que pode ser aplicado também no plano. Muitas vezes as próprias dinâmicas de entrevista pode ser aplicada também, fatos importantes ali de resgatar a frequência do educando podem ser aplicados no plano, até por caso de pedagogo, diretor. Então, porque o aluno do EJA, ele tá tentando recuperar um tempo perdido, né? Daí ele acaba, tem muitas coisas que desanimam ele, a questão do trabalho ali, demorar demais para concluir. Há uns tempos atrás, que nem, por exemplo, tinha a Zaped, né? Que é fora do CBJ, né? A Zaped ali, muitas vezes, demorava muito um sanatário para contratar professor. Daí o sujeito ficava lá de uma disciplina para outra, ficava 2, 3 semanas sem professor. Isso aí o cara já desistia na hora. Eu não sei se melhorou essa situação da contratação, né? Daí o pessoal tá falando de questão do professor faltando, também desanima o sujeito, né? Então, mas a PED, o cara, tinha vezes que levava 2, 3 semanas para contratar o professor, o cara pegava e não voltava mais, porque fala, vou demorar quanto tempo para terminar isso? Que cada disciplina que termina leva 3 semanas para contratar alguém, né? Daí, não sei como é que anda isso, né? Mas são várias situações que desanimam ele, né? Então, daí tem que estar, daí, é claro que a gente entende que o professor também falta, fica doente, tudo, né? Mas não é toda semana o cara tá doente, né? Daí é complicado, né?
Mas também é uma minoria, eu acho, né? E nas regular também tem, né? Isso aí acaba sendo complicado. Mas qualquer coisa desanima eles, né? Porque eles estão tentando recuperar um tempo que perdeu. Eu acho que foi a Marilu, você falou ali, que ele podia ter aproveitado mais. Esse cara que fala que aproveitado mais, é aquele caso que eu falei para você. Quem fala isso aí é o aluno nosso, que esse aluno aí que está com 16, 17 anos, ele vai lá mais para bagunçar, depois apanha um pouquinho da vida, ele quer recuperar o tempo perdido, né? Exatamente. Ele vê que ele desperdiçou o tempo dele, né? Mas é importante fazer essas atividades para reconhecer o que eles querem, o que eles pretendem, né? O que eles querem fazer, se alguém quer fazer uma graduação, se alguém quer fazer um curso técnico, ou talvez não, ou se o cara, talvez o cara que quer ser cabeleireiro, sei lá, mecânico, uma coisa desse tipo aí, né? E alguns cursos de mecânica exigem ensino médio, se o cara não tem, o cara não faz. É importante nesse sentido, né? Acho que é importante, assim, no início, né, quando o aluno entra e começa, né, fazer isso aí para ver, né? É até bom para fazer a questão da reflexão, né? Para ele refletir, né? Que ele está aqui e ele quer chegar ali, mas o que ele pretende fazer para chegar ali, né? Terminar, para concluir, né? Porque a vida é feita de reflexão, né? Uma hora ou outra você para e faz as suas reflexões, né? Exatamente, nós conhecermos o nosso aluno, não é? Conhecermos o perfil do nosso aluno. Tereza, gostaria de comentar aqui conosco? Oi, Lili, não sei se estou com o microfone funcionando agora. Tá sim. Tá sim. Então, eu acho que foi na aula passada que a gente comentou sobre o respeito entre as idades, né? E hoje acho que está a continuidade ao assunto, porque quando chega em sala de aula, o que o Leandro comentou anteriormente também. Eu já tive a oportunidade de dar aula para alunos meus no EJA, que foram meus alunos quando adolescentes. Então, e não aproveitaram mesmo. Daí, principalmente algumas meninas. Então, eu já estou um tempo aí, eu comecei a trabalhar no EJA em 2011, 2012, e no regular um pouquinho antes, né? Então, nos últimos anos, aqui agora, nos últimos 2 anos, eu comecei a pegar alunos que foram meus alunos de ensino médio, anteriormente, primeiro, segundo anos, e agora voltaram com o EJA, né, no ano passado que eu trabalhei ainda. E o que aconteceu? Não aproveitaram a oportunidade antes, né? Lógico, bagunça, não vinham para a escola. Algumas das meninas até relataram, nossa, professora, você lembra como era um capeta, como era alguma coisa assim, que eles comentam até com a gente, cidade pequena, né? Nossa, Tereza, é verdade isso. E agora eu tô aqui, ó, tô separada, com 2 filhos, quero voltar a trabalhar e não consigo. Alguns dos meninos também, diz, ó, na época eu não conseguia, não estudava, agora eu preciso do curso técnico, ou em alguma empresa e eu não consigo emprego, então eu preciso estudar. Exatamente. E alguns ainda, que chegam mais velhos, não aproveitaram e querem cobrar dos jovens que estudem, porque tem alguns que estão com 16 anos, que estão ali, que estão vindo porque a lei obriga eles a estudar ainda, né? Exato. Aí os mais velhos dizem, vocês têm que ficar quietos, tem que deixar eles estudar. Mas na época deles também não deixaram os outros estudar em paz, né? Exatamente. Então esse respeito tem que ocorrer sim, mas eles têm que abrir a mente para muita coisa, e nós como professor tem que mediar muitas situações, mesmo não concordando, né? É verdade. Mas então seria mais ou menos isso. A ideia é essa mesmo, pessoal. Então, nós já preenchemos o link, ali temos o Saiba Mais. Gostaria de agradecer a participação de vocês e até semana que vem, pessoal. Então tá, Até semana que vem, pessoal. Tchau. Boa noite. Beleza, boa noite. Até semana que vem. Boa noite.